Simpro assina carta em defesa de sistema midiático plural e democrático. O Simpro assinou a Carta Aberta em defesa do fortalecimento da mídia progressista e de esquerda frente à escalada fascista. O documento é de iniciativa de veículos de comunicação e comunicadores comprometidos com a democracia e que combatem os discursos de ódio. A carta tem centenas de assinaturas de apoiadores individuais, movimentos sociais e sindical, como o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e Central Única dos Trabalhadores, além de veículos como Le Monde Diplomatique e Brasil de Fato. Um dos objetivos do documento é dar visibilidade à luta pela democratização da comunicação, processo para viabilizar a pluralidade de opiniões na mídia, o oposto do monopólio midiático, e reivindicar investimento financeiro e político no ecossistema de mídias progressistas. A carta ainda destaca que, no Brasil, as mídias progressistas operam com poucos recursos e dificuldades, enfraquecendo sua capacidade de contrapor as narrativas reacionárias da mídia convencional. O fortalecimento desses veículos é apresentado como condição indispensável para uma democracia plural e para a efetiva defesa dos direitos humanos. Seja pelos meios de comunicação tradicionais ou pela internet, o sistema de comunicação estabelecido no Brasil permite que poucas famílias definam o que será apresentado ao país inteiro como notícia. Essas famílias têm o mesmo perfil: lucro como finalidade, alianças com setores antipovo, interesses políticos em benefício próprio. Isso manipula a opinião pública, já que a população não tem opções de análise de um mesmo tema. Isso aconteceu com a reforma da Previdência, por exemplo, e vem acontecendo com a reforma administrativa. Temas essenciais para a sociedade, afirma a diretora do Simpro, Letícia Montandon. Segundo ela, enquanto esse for o sistema, não teremos uma democracia realmente consolidada. Leia a carta. Carta Aberta em defesa do fortalecimento da mídia progressista e de esquerda frente à escalada fascista. À sociedade brasileira e às companheiras e companheiros da luta democrática e antifascista. Nós, veículos de comunicação e comunicadores historicamente comprometidos com a luta antifascista, a justiça social e a construção de um projeto popular de democracia, dirigimos-nos ao público em geral e especialmente a todas e todos que contribuem com a luta progressista para expressar nossa preocupação com a conjuntura atual e com o papel da comunicação neste momento decisivo. Um contexto de escalada autoritária. O mundo assiste à rearticulação de forças de extrema-direita e a um processo de fascistização
que se espalha por diversos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Donald Trump anunciou neste mês de setembro de 2025 a intenção de classificar o movimento antifascista como organização terrorista, um gesto que visa criminalizar movimentos de oposição e que ecoa práticas autoritárias do passado. Na Europa, partidos ultranacionalistas e xenófobos têm aumentado sua representação no Parlamento Europeu e conquistado vitórias em eleições nacionais, pressionando governos a adotarem agendas regressivas. E o mesmo se dá no contexto brasileiro. Esses episódios mostram que a agenda fascista não é uma ameaça distante. Trata-se de uma tendência global que alimenta o racismo, o supremacismo e a violência contra povos e minorias. O enfraquecimento da mídia progressista. No Brasil, esse cenário se soma a um processo de concentração midiática que sufoca vozes alternativas e dificulta o acesso da população a informações plurais. Como afirmou Elmar Bones, fundador do jornal Já, durante evento em comemoração aos 40 anos do periódico, esses pequenos jornais, esses pequenos projetos têm uma importância vital, porque garantem a diversidade e a pluralidade das opiniões. Bones enfatizou que, se não fossem os esforços de veículos independentes, viveríamos uma situação de discurso único, já que os grandes veículos hoje estão alinhados a uma espécie de discurso único. A editora-chefe do Brasil de Fato, no Rio Grande do Sul, Kátia Marco, reforçou a ideia, ao lembrar que o jornalismo independente é uma batalha cotidiana para construir uma narrativa séria e relevante. Ela destacou que, enquanto a grande imprensa criminaliza movimentos sociais e a pobreza, mídias populares possibilitam que essas vozes marginalizadas sejam ouvidas. Embora exista um mosaico de rádios comunitárias, web TVs, jornais locais e podcasts progressistas espalhados pelo país, tais iniciativas operam com poucos recursos, dependem de trabalho militante ou lutam para sobreviver em um ambiente dominado por conglomerados de mídia. Em um momento de disputa ideológica tão intensa, a falta de apoio financeiro, de audiência e de infraestrutura enfraquece a capacidade dessas mídias de disputar corações e mentes e de oferecer contrapontos às narrativas reacionárias. A reconfiguração do debate público e como ela nos interpela. Enquanto as mídias independentes do campo progressista e de esquerda enfrentam dificuldades permanentes para garantir sustentabilidade e ampliar seu alcance, outros programas alheios a esse ecossistema são agraciados com a presença de aliados políticos e alcançam
grande audiência ao oferecer simultaneamente visibilidade a narrativas conservadoras, reacionárias e excludentes. Um exemplo emblemático é o do podcast Três Irmãos, que desde o ano passado vem crescendo consideravelmente e contou recentemente com a presença de diversas figuras ligadas ao campo progressista. Em 2023, o programa foi palco de declarações do deputado bolsonarista Gustavo Gayer, que afirmou que países da África viveriam sob ditaduras, porque a democracia não conseguiria prosperar em sociedades africanas e brasileiras, classificando seus povos como destituídos de capacidade cognitiva para entender entre o bem e o ruim, o certo e o errado. Sabia que tem macaco com QI de 90? 72 o QI na África. Não dá para a gente esperar alguma coisa da nossa população. A Procuradoria-Geral da União foi acionada pelo Ministério da Igualdade Racial para investigar a gravidade da declaração. Além disso, o podcast em questão é patrocinado por uma escola preparatória de carreiras policiais, que utiliza como logomarca a caveira do Justiceiro. Criado pela Marvel em 1974, o personagem Frank Castle é um vigilante que age fora da lei, usando a violência como forma de impor sua visão de justiça. Com o tempo, o símbolo foi apropriado por setores ligados à segurança e ao armamentismo, sobretudo em ambientes de extrema-direita. Nos Estados Unidos, o emblema também ganhou espaço em instituições e manifestações. A polícia do Kentucky chegou a estampar a caveira em viaturas oficiais, e o símbolo esteve presente em Charlottesville em 2017, durante uma marcha de nacionalistas brancos marcada pela exibição de referências fascistas e nazistas. O próprio criador, Gerry Conway, já afirmou que considera irônico e equivocado o uso da caveira por policiais e militares, justamente porque o personagem representa a falha do sistema legal e a recusa em cumprir a lei. Essa apropriação foi tão problemática que chegou a gerar reações institucionais em 2020. A Polícia Civil de São Paulo divulgou uma orientação para que seus agentes retirassem o emblema de seus uniformes, ressaltando que a caveira não representa os valores da corporação. Quando um programa dessa natureza, ao mesmo tempo, cresce notavelmente por atrair a presença de figuras progressistas, não se trata apenas de diversidade de vozes. A questão central é: quais espaços e narrativas, ao final, se consolidam e ganham força? Um apelo por coerência e fortalecimento de nossas mídias. Não nos cabe determinar onde cada parlamentar, militante ou comunicador deve estar.
O que se coloca diante da conjuntura atual é uma questão de responsabilidade ética. Refletir sobre quais escolhas contribuem para o fortalecimento de um debate público comprometido com valores democráticos e populares. Mais do que ampliar audiências em ambientes adversos, é fundamental investir no fortalecimento de um ecossistema próprio de mídias de esquerda e progressistas. Conclamamos governos, movimentos sociais, sindicatos, partidos e cidadãos e cidadãs a apoiar, de forma concreta, os veículos populares e independentes, seja por meio de financiamento, de políticas públicas de comunicação, de formação de novos comunicadores ou da valorização cotidiana desses canais. A Constituição Federal já reconhece a complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal de comunicação. Transformar esse princípio em prática efetiva é condição indispensável para uma democracia plural e substantiva. Conclusão: a escalada fascista global exige que a luta antifascista esteja à altura dos desafios. Isso implica enfrentar o autoritarismo onde quer que se manifeste, inclusive nas esferas da cultura e da comunicação. Em vez de alimentar plataformas que transformam a polêmica em capital, é essencial que lideranças e criadores de conteúdo priorizem e fortaleçam o ecossistema de mídias progressistas e de esquerda. Nesse caminho, a pluralidade de opiniões, a defesa dos direitos humanos e o combate ao racismo permanecem como princípios inegociáveis.